Saudações, meus amigos do 7º ano do Colégio MCE. Na aula de hoje, nós iremos realizar a correção da unidade 2 da apostila Sociedades Americanas. É importante nós compreendermos que a primeira parte desta correção ela foi realizada em ambiente virtual de aprendizagem via aula online na plataforma Zoom e eu estarei dando apenas a continuidade neste vídeo. Boa sorte, bons estudos. Bem, meus amigos, conforme já mencionado, nós daremos sequência à correção da unidade 2 da apostila Sociedades Americanas dentro da página que nós havíamos parado lá na aula online pelo Zoom. Então estamos falando nesta aula sobre o tema 3, Tupi e Macro-G. O primeiro exercício que nós temos, ele está localizado na página 27. E a resolução desta questão é a seguinte: conforme dados da questão, a resposta correta é a seguinte: os portugueses e os selvagens, então no caso, esses selvagens entre aspas, provavelmente são os outros povos indígenas que lutavam ao lado dos portugueses contra os tupinambás. Já na página 32, no exercício 1, que é classificado, letra A, letra B e assim por diante, conforme nós temos aqui na pergunta 1, na pergunta A do exercício 1, na imagem à esquerda, as pessoas estão descascando urucum para preparar uma tinta que será utilizada para a pintura corporal. Já na foto à direita, o jovem indígena está sendo preparado para a realização de um ritual. Em relação ao exercício B, conforme a questão, provavelmente o estilo de pintura adotado é uma tradição da etnia no qual os jovens indígenas eles pertencem. Esses jovens eles tendem a preservar a pintura corporal ensinada por seus antepassados e transmitida de geração em geração, de acordo com os padrões estabelecidos para cada ritual, festividade, faixa etária ou ocasião. Então, no caso, conforme nós observamos a pergunta, o estilo de pintura é uma tradição cultural de acordo com o grupo étnico no qual os jovens aqui em questão pertencem. Agora nós vamos trabalhar a página 34 no exercício 1, na letra A. Conforme nós podemos observar no que a questão solicita, no relato do padre jesuíta é possível notar que o povo Omaguá praticava o comércio, produzia tecidos, canoas e bordados. Ainda no texto é mencionado que o povo Omaguá era pacífico, pela forma como haviam recebido os jesuítas. Outra característica social citada é a existência da escravidão. Então, corrija aí, conforme a sua resolução. Exercício B da página 34. Então, dado o exercício, nós temos que encontrar a solução. Mediante a análise do texto, é possível nós compreendermos que a diferença está na forma de aquisição dos escravizados, uma vez que o autor relata que o povo Omaguá os adquiria mediante a guerra. Outra diferença está na lógica e na forma com que os escravizados eles eram tratados. Por quê? Porque o cronista, o escritor ali do texto, ele menciona que os Omaguás eles se recusavam a vendê-los. Isso se deve ao fato de que a lógica que justificava a prática da escravidão entre esse povo não era comercial, como no caso dos portugueses. Já o exercício C, mediante as informações que o texto apresenta, o maior inimigo dos indígenas seriam os europeus, chamados de homens brancos. Após a chegada dos europeus, os indígenas passaram a ser oprimidos por eles e sistematicamente mortos. Exercício D. Mediante ao que foi solicitado no exercício D, espera-se que os alunos eles encontrem as diferenças entre as narrativas do texto 1 e 2. Por quê? Tanto em relação à maneira como os indígenas são vistos pelos europeus, quanto em relação à maneira como os europeus eram vistos pelos indígenas. Então vamos lá, senhores. Página 39, exercício 1º. Em relação ao exercício solicitado, já falando aqui sobre o tema de número 4 da nossa apostila, que fala sobre os povos da América do Norte, Cherokee, Moicano e Apache, os alunos podem mencionar as diferenças que o Cherokee
eram sedentários e se dedicavam em grande parte à agricultura. Já os Apache apresentavam grande mobilidade e se deslocavam constantemente pelos territórios, dedicando-se à guerra e aos saques para garantir a sobrevivência do grupo. Por quê? Os Cherokees, eles habitavam terras férteis para as agriculturas. Já no caso dos Apaches, eles habitavam terras ali quase que montanhosas, e os solos eles não tinham condição para o desenvolvimento das atividades agrícolas. Por esse motivo, eles adotavam sobretudo a guerra e saques para manter ali, certamente, o desenvolvimento econômico. Exercício 2. Bem, nós temos uma questão falando sobre o ritual pautada ali no xamanismo, que era a religião tradicional dos povos nativos da América do Norte. Esse ritual Apache, conforme nós podemos analisar, é parte do xamanismo, ou seja, a crença de que era possível se relacionar com seres espirituais por meio de rituais, como a dança da chuva, uma das formas de se obter proteção da natureza. Página 40. Conforme nós podemos observar sobre essa questão da página 40, nós temos que entender que esse ritual estava associado justamente ali à ideia de proteção e preservação, para que assim possamos ali compreender tudo aquilo que foi solicitado. Em relação à página 41, para o autor do texto, a soberania do povo da América do Norte perante o governo dos Estados Unidos provém da própria história desses povos, cuja organização política antecede a formação do governo norte-americano. Além disso, o fato de terem costumes e tradições independentes da sociedade estadunidense justifica a autonomia indígena em seus territórios. Tanto que essa questão ela vai abordar justamente um tema que está muito relacionado à origem histórica dos Estados Unidos, que, por sinal, é a formação das 13 colônias e, posteriormente, a formação dos Estados Unidos da América. Só que, porém, os primeiros habitantes da América do Norte em questão são os povos indígenas. E esses povos eles tinham uma cultura diferente, uma sociedade diferente da sociedade organizada ali pelos ingleses, pelos colonos ingleses e, posteriormente, pelos norte-americanos. Então, página 41, exercício 5b, falando sobre o processo de colonização. Bem, o processo de colonização na América do Norte, apesar de ter sido um processo de povoamento, nós temos que levar em conta que foi um processo violento, porque ele foi marcado por guerras contra os povos indígenas. No início desse tema, é apresentada a estimativa de que no século XV, a população indígena dos Estados Unidos correspondia a 25 milhões de pessoas. E hoje, somando-se os indígenas e seus descendentes, essa população está estimada na casa dos 2,5 milhões. Então percebam as diferenças de 25 milhões na chegada a 2,5 milhões no período atual. O que leva em consideração, o que leva os autores a trabalhar que houve no início da colonização da América do Norte um processo de genocídio. Tanto aos que sobreviveram, são constantes as ameaças em relação ao modo de vida, cultura e, sobretudo, o uso das suas terras. As cinzas vulcânicas oriundas da erupção do vulcão Sambacaia, eles foram responsáveis por provocar o derretimento da neve que cobria o Monte Ampato e, consequentemente, o túmulo onde estava Juanita, permitindo que seu corpo, parte dele, ficasse visível. O que a neve que cobria Juanita foi essencial para sua conservação. Então aqui já no caso é o exercício que trata a respeito daquela múmia que foi encontrada, que foi batizada ali de Juanita. Já no exercício 2, o corpo mumificado de Juanita, suas vestimentas, objetos foram encontrados em seu túmulo, relatos da época e a análise da região onde a múmia foi encontrada foram utilizados como documentos para reconstruir a história de Juanita. Em relação ao exercício 3, com base na análise do seu corpo e dos objetos encontrados com ela, os pesquisadores descobriram que Juanita tinha cerca de 13 anos e media 1,47 metros de altura. Suas vestimentas revelam que muito provavelmente pertencia à elite inca, ou seja, pertencia ali ao grupo dos nobres. Página 47, perguntando sobre o que são as chamadas chinampas. As chinampas são jardins flutuantes, nos quais são plantados vários tipos de vegetais, formando um conjunto de ilhas remanescentes ao longo do antigo lago. Deixa eu ver aqui o nome esse nome.
é Xochimilco. Então, antigo lago Xochimilco. Nesses jardins são cultivados desde culturas de subsistência, como o milho, até variedades ornamentais, como flores e bonsais. Agora, aqui em relação ao exercício 2. Já no caso do exercício 2, as chinampas elas eram utilizadas para atividade comercial e turística, porque nas vias aquáticas utilizavam-se barcos chamados de tragineiras, além de transportar pessoas de uma ilha para outra ilha, servem como ponto de comércio marítimo onde os visitantes podiam comprar souvenirs, brinquedos e comida. Caros alunos, finalizamos a correção da unidade 2 da nossa apostila, só que agora nós daremos início aos conteúdos pertinentes à unidade 3 da nossa apostila de História. Eu desejo a você boa sorte, tudo de bom e que a força esteja com você.